Bom, pelos números deu pra perceber que vocês gostaram bastante do meu vídeo sobre o Gato de Botas 2. E no meio dessas indicações e dos comentários no vídeo, parece existir um concorrente à altura de Gato de Botas para o Oscar de animação desse ano, que é o Pinóquio de Del Toro. Ainda não tinha assistido, então resolvi assistir e hoje eu venho confirmar pra vocês que realmente é a única animação que pode tirar o Oscar de Gato de Botas. Inclusive já falo que tem grandes chances de realmente ganhar o Oscar, a menos que o Oscar seja realmente batido e leve pra porra do Red da Disney, que é uma porcaria. Então assim, hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência com o Pinóquio, e nisso haverá alguns spoilers e algumas reflexões do que eu tirei dali. Uma coisa que eu tô querendo fazer mais aqui no canal também, é fazer mais análises desse tipo, porque ajuda também a aprimorar no meu modo de escrita, tá? Porque também confesso pra vocês que depois que vocês começam a estudar algumas coisinhas, você começa a assistir algumas coisas de forma diferente. Você consegue perceber apresentações de personagens, conclusões, decisões, frases soltas, e a gente vai extraindo daqui, tá? Então antes de começar, já deixa o like, mostra aí que vocês gostam não só de vídeo de eu xingando e metendo pau em tudo, cara. Mostra que vocês também gostam de ver eu falando bonito aqui, apresentando coisas pra vocês, mostrando uma coisa excelente, entendeu? Assim como eu fiz em Gato de Botas. Gostaria também de agradecer a todos os membros do canal. Se você quer se tornar um membro, clique no botãozinho, seja muito bem-vindo, porque assim você me ajuda demais. Lembrando que tem novos benefícios, tá? Então dá uma conferida lá e é nóis. Então agora, sem mais, bora pro vídeo. Esse Pinóquio ele foi adaptado no meio da Primeira Guerra Mundial. Logo de cara temos a apresentação de Carlo, o filho de Gepeto que viveu com ele por 10 anos, até perder a vida em um bombardeio dentro de uma igreja, enquanto ele foi pegar a pinha que ele achava perfeita, aonde ele acabou encontrando junto com Gepeto. Depois do enterro de Carlo, Gepeto pega essa pinha perfeita e acaba enterrando próximo ao túmulo dele, assim podendo dizer que Gepeto já fez isso justamente para ter uma desculpa para visitar aquele lugar todos os dias. Afinal, Gepeto precisa regar e cuidar para aquela árvore florescer. Depois de muito tempo em meio a luto e depressão, a árvore já está completa. O grilo falante está morando nela. Gepeto resolve destruí-la e assim fazer aquele que conhecemos como Pinóquio, um boneco de madeira, só que sem vida alguma. Em meio ao sono, uma irmã espiritual vem fazer uma visita para Pinóquio. Ela dá uma alma emprestada para ele e fala diretamente com o grilo falante, pedindo para ele ser o tutor de Pinóquio e ensinar tudo o que precisa ser ensinado. Eduque o Pinóquio. E se ele fizer isso, ela vai realizar qualquer pedido que ele quiser. Então temos Pinóquio com vida, Gepeto confuso, e logo de cara ele se assusta, assim como qualquer um. Só que a partir daqui, já vemos uma coisa simples. Pinóquio, ele parece ser realmente como uma criança qualquer. Ele é uma pessoa inocente que é curioso. No meio de uma canção, ele pergunta sobre tudo. Ele não sabe o que é isso, nem aquilo, nem nada. E Gepeto não mostra tanto interesse em querer ensinar tudo de novo. Assim, prendendo Pinóquio indo direto a uma igreja, aonde acompanha uma missa comum. Pinóquio acaba saindo e chegando até essa missa. E chama a atenção de todos que estão ali. Afinal, ele não é igual a ninguém que está ali. E somos apresentados a um padre e a Podesta, um soldado fascista e nazi. Pois é, eu não sei se eu posso falar tranquilamente essas palavras aqui, entendeu? Porque o YouTube, vocês sabem como é. Vocês desmonetizam o Castanhari, quem dirá eu? Mas vocês entenderam. O padre fica putaço com o Gepeto porque ao invés de ele reconstruir a estátua de Jesus, ele está perdendo tempo fazendo essas bruxarias. Porque, olha, ainda bem que no tempo do Pinóquio já não faziam tanto com as mulheres o que faziam antigamente quando era citada de bruxa, né? Podesta fica impressionado com aquele garoto. Só que ele percebe que o garoto precisa de uma educação, ele precisa ser moldado e pede pra mandar ele para a escola. Logo de cara assim, a gente percebe que o Del Toro, ele quis passar como Podesta, nos olhos daquelas pessoas de antigamente, era visto como um ser decente, né? Um homem que frequenta a igreja, um homem que vê uma criança e diz que ela precisa ir para a escola para ser bem educada, querendo ou não fazendo o que qualquer pessoa comum faria. Ir à igreja e querer que seu filho seja um estudioso. Nesses momentos é bem complicado, porque vemos que Gepeto conclui a estátua de Jesus e percebam que as pessoas se cumprimentam entre elas e também refere-se à estátua fazendo um cumprimento. Então realmente mostrando como isso era tão normal antigamente, como hoje você encontrar uma pessoa e dar bom dia pra ela, né? Talvez era uma falta de respeito você não fazer esse maldito cumprimento naquela época. Era capaz que você morria, não sei. Podesta e o padre resolvem fazer uma visita a GP. Nesse momento somos apresentados mais a Kendrick, que é o filho do Podesta, que seria o garoto que o pai coloca todas as suas esperanças e que é o filho perfeito, sabe? Quer colocar toda a carga no filho, quer que o filho seja um general, um grande soldado. Fala com orgulho que ele é a representação perfeita do fascismo, que com certeza
certeza dará orgulho para todos os fascistas daquela época. No dia seguinte, Pinóquio vai para a escola, mas aqui já seguimos o padrão Disney mesmo, né? Existe um desvio de caminho e ele acaba indo para um evento de marionetes. Chegando lá, conhecendo o Conde Volpe e vendo que o garoto é uma mina de ouro. Afinal, ele é um boneco que fala sem precisar de cordas. Ele acaba sendo manipulado e assinando um contrato com o Volpe, mas ao fim da noite, Gepeto o encontra e acaba querendo levar ele de volta para casa. Mas aqui temos um acidente e acontece uma coisa que eu acho que eu não vi em nenhum filme do Pinóquio, que é o Pinóquio morrer. E aqui o Del Toro ele implementou uma coisa incrível, cara. Porque a morte desse Pinóquio faz ele ir de encontro a mais uma mulher espiritual, que se diz irmã daquela do começo que conhecemos que criou o Pinóquio. Temos um bom debate sobre imortalidade e descobrimos que é isso que não torna Pinóquio um humano comum, porque ele não tem só uma vida. Porém, a cada vez que ele morrer, mais tempo ele vai ficar morto. Na primeira vez passa segundos, mas na segunda já é minutos e até chegar em horas. Talvez até um momento que valorize a vida, assim como o gato de botas, né? Na primeira ressurreição do Pinóquio tá todo mundo ali, Volpe, Podesta, Gepeto, e nisso começa uma briga entre eles. Afinal, pro Volpe, ele tem um contrato e graças a essa imortalidade ele vê uma forma de dinheiro infinito. Já o Podesta, ele vê como um soldado perfeito. Já pensou você ter um soldado que não morre nunca? Um soldado imortal? Ele chega a dizer que é o nosso país em primeiro lugar. Mas Gepeto o leva pra casa e assim, no meio de uma raiva, acabando falando que não devia, chamando o Pinóquio de um simples fardo. Porque o Gepeto ainda não via Pinóquio como um filho. Talvez por ser diferente de todos os outros, né? Mas realmente percebendo que se você fizer da forma certa, ele vai ser como uma pessoa normal. Vai ter educação, vai ser bondoso, mas tudo depende da criação. Nesse momento, Gepeto chama de fardo, enquanto vai dormir, Pinóquio prende o grilo e foge dali. E resolve ir com Volpe, porque ele não quer ser um fardo e quer realmente servir para Gepeto de alguma forma. Levando em consideração, talvez, as pessoas que têm que começar a trabalhar cedo para ajudar em casa. Pinóquio vai embora junto com Volpe e pede para todo o dinheiro que ele receber mandar direto para Gepeto. Mas assim como o Volpe é um pau no, não faz nada disso, né? Fica roubando o dinheiro do Pinóquio e assim ganhando todo o dinheiro em dobro ou até a mais. Gepeto desperta arrependido e logo de começo ele já ia pedir desculpa pro garoto. Mas o grilo fala para ele o que aconteceu e os dois resolvem partir uma jornada. E ao decorrer, vamos acompanhando, né, a trajetória dos dois em cantos diferentes. Temos o Volpe e o Pinóquio em um lugar e o Gepeto e o grilo em outro. Gepeto sabe que ele está com o Volpe, mas o problema é chegar até lá a pé, né? Enquanto vamos tendo transições, percebemos Volpe colocando cartazes do Pinóquio em todas as paredes para chamar, né, o público. Mas logo em seguida, quando mostra o Gepeto no mesmo lugar, a gente percebe que passou um tempo. Afinal, todos os cartazes do Pinóquio são cobertos por cartazes do Mussolini. Sim, o famoso pai do fascismo. É que, mas você tá falando tanto em fascismo, o que é fascismo? Pera aí, ó. Pronto, é isso aí. Viu como não é difícil? E pra quem não sabe, Mussolini nessa época aí era tratado como um rei, né? Até chegar a Segunda Guerra e tchau, né? A grande última apresentação de Pinóquio seria diretamente para o Mussolini. E a apresentação sendo diretamente para ele, Pinóquio abre os olhos graças ao mascote do Volpe, a um macaco. E os dois fazem uma dupla pra fazer Mussolini passar uma vergonha na frente de todo mundo. E Pinóquio sendo morto. Logo depois disso, Pinóquio acaba fugindo, né? E o Gepeto aconteceu a mesma coisa da história mesmo. Ele foi engolido por um monstro marinho, mas não uma baleia gigante, mas sim um monstro bem diferente. Quando o Pinóquio foge, ele acaba encontrando com Podesta, assim indo para o campo de treinamento militar. E aqui chegamos em um momento do filme que logo de cara veio uma nostalgia e um pressentimento. Porque temos um desabafo do Kendrick, filho do Podesta, com Pinóquio, falando que só queria o reconhecimento do pai. Talvez ele nunca quis ser aquilo que o pai sempre quis. E nesse momento chegou a bater na minha cabeça o grande filme do Robin Williams, Sociedade dos Poetas Mortos. E naquele momento eu pensei o pior para Kendrick. Mas, né, não chegou tão a fundo assim. No treinamento militar, Podesta coloca dois capitães. Temos Pinóquio contra Kendrick. No meio da disputa, eles acabam se divertindo e brincando. Vamos só dar um empate e assim os dois saem vencendo. E obviamente, Podesta achou aquilo ridículo. Mas a coisa mais impressionante que Del Toro deixou lá atrás, na primeira ressurreição do Pinóquio, quando o Gepeto está brigando com Volpe sobre a liberdade do seu filho, Podesta impede os dois de uma briga e fala: não é hora de brigas bobas. Se referindo, obviamente, diretamente o que estava acontecendo na Guerra Mundial. Não tinha por que existir aquilo. Pessoas estavam morrendo, pessoas estavam passando fome. Era muito mais fácil os países viverem em paz. Ninguém venceu a guerra, cada um na sua. Mas não, ele queria um lado vencedor. Ele pede diretamente pro Kendrick matar o Pinóquio. Ele se recusa. Ele mesmo, então, resolve matar o próprio Pinóquio. Só que no meio de um bombardeio, Pinóquio acaba caindo ao mar e sendo engolido pelo monstro marinho também. E finalmente reencontrando Gepeto, aonde chega a história clássica. Depois de fugirem dali, Pinóquio acaba morrendo.
Porém, Gepeto está em perigo. E como o Pinóquio já tinha morrido várias vezes, ele teria que ficar muito tempo ali até voltar à vida. Com certeza o tempo que ele ficaria ali, o Gepeto estaria morto. E como eu disse, é nesse momento que Del Toro mostrou que ele fez uma adaptação diferente, com a mesma ideia e que ficou muito foda. Porque o ser espiritual fala pro Pinóquio: se você quiser voltar imediatamente à sua vida, você só terá uma, você não será mais imortal. Você resolve trocar sua imortalidade para ter uma vida só, assim o tornando um garoto de verdade. Mas não em questão física, mas sim na questão da vida. Pinóquio volta, ajuda Gepeto, se quebra inteiro e Gepeto chora aos prantos com Pinóquio aos braços. Grilo está junto e como a primeira irmã tinha prometido, ela aparece, porque o Pinóquio ele aprendeu a amar. E nessa única vida que ele recuperou, ele acabou perdendo para salvar o Gepeto. Então, por Grilo ter concluído a meta, ela resolve dar o pedido para ele. E no começo ele pensava em fama, dinheiro, quantos livros eu posso escrever, mas aqui ele só pediu a vida do Pinóquio de volta. E é isso que temos. Pinóquio volta à vida e com um final excelente de arrepiar, de emocionar, você vê um por um partindo. Porque o Pinóquio, por mais que ele tenha só uma vida, ele precisa que tirem essa vida dele. Ele não envelhece. Então vemos Gepeto, Grilo e o macaquinho partindo um por um e Pinóquio enterrando cada um deles e finalmente partindo para uma aventura. Para onde ele foi, não sabemos. Assim como em Casher Sins, né, que é um anime que eu gosto muito, só sabemos que ele foi viver uma vida. Agora, da forma que ele foi, a gente não sabe, mas pela criação que ele teve, acredito que foi de uma forma bela. Então, com essas pequenas mensagens, com esses pequenos momentos e com essa adaptação completamente diferente do que a gente sempre acompanhou desde a infância sobre Pinóquio, eu acredito que sim, Del Toro consiga levar o Oscar desse ano. Justamente por representação de guerra, por representação da vida e por representação de escolhas. O estilo de filme, ainda Gato de Botas me agrada mais. Eu gosto mais, eu me divirto mais. Mas realmente, o Pinóquio foi uma incrível experiência de se acompanhar. Ainda mais uma história que eu não via desde a animação da Disney, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui!